Boa noite. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Pela primeira vez nesse lugar, nesse local novo, que tenho certeza será repleto de bênçãos, de aprendizados, de experiências incríveis para quem aqui adentrar, esse pelo menos é o nosso desejo. Muito tocado pelas palavras da Larissa, mas a verdade é que nada disso é verdade. Ela falou de mim. A verdade é que visitar grupos amigos, grupos espíritas, é a minha Disneylândia. Me deixa feliz. Porque eu consigo ver a maravilha do trabalho anônimo que acontece no mundo. E uma coisa tão boa para a alma, a gente vê amigos fazendo o mesmo trabalho que a gente gostaria de fazer em vários lugares. É tão bom a gente encontrar pessoas tentando ser um pouquinho melhor hoje do que elas foram ontem. E o esforço, na verdade, são dos amigos que nos trouxeram aqui, nossos amigos queridos do coração, o Alex, a minha querida cozinheira top, né? E cada vez que eu vou para casa dela eu engordo 2 quilos. Né? Se bem que hoje também deu trabalho já aqui com um bolinho que, vou te contar, hein? Ser espírita não é fácil, a gente come, depois a gente mistura. Né? E também a nossa querida amiga que está sempre aqui com a gente também, Cláudia. Eu fico tão feliz em ver pessoas de outros grupos visitando também, porque é tão bonito a gente se lembrar dessa união que todos nós trabalhamos com o mesmo chefe, só em departamentos diferentes. Então eu fico muito contente, muito obrigado pela sua atenção. Hoje eu prometo que vou tentar ser curto, para que vocês não durmam nessa sala gostosa com ar-condicionado bom, com esse barulhinho assim. Assim dá né? O dia está bonito lá fora, você vem para cá, daqui né? No meio da semana, assim. Eu fico muito contente, realmente é um enorme presente. Eu falo para as pessoas sempre que vocês são o segundo presente que o Espiritismo me deu. Eu nunca esperava encontrar almas tão legais e amigos para a vida inteira como eu encontrei por causa do Espiritismo. Foi o presente que eu ganhei de brinde. O meu presente que eu procurava era o esclarecimento que a doutrina espírita pode nos trazer de uma maneira diferente de ver a vida. Isso eu queria. Eu queria entender o mundo. Eu queria saber por que eu estou aqui. Por que eu tenho que passar por essas coisas? Por que a vida é assim? Porque está tudo tão difícil aí fora. Eu quero entender. O Espiritismo me ajuda a entender isso. Então, esse presente eu procurava. Agora, vocês é um brinde incrível. Então, eu espero que vocês também possam refletir no presente que também lhe é ofertado, que é a presença de cada um de vocês uns para os outros. Centro Espírita não é só conteúdo, é convivência, é experiência. Eu sou muito grato por hoje a gente poder conversar, inclusive, a respeito disso. Porque não sei quanto a vocês, mas para mim, quando eu olho para o mundo aí fora, as coisas estão um pouco complicadas. Vou até ser sincero. Se eu não acreditasse em Deus, eu estaria muito preocupado com o mundo. Porque as pessoas não estão se dando bem umas com as outras. A gente tem guerras acontecendo não só na Ucrânia, mas conflitos no Paquistão, na Índia, em várias partes da África. A gente tem dificuldades enormes em aceitar o outro, porque ele, de vez em quando, tem uma cor de pele diferente, ou é um gênero diferente da gente, ou que eles preferem amar. A gente não consegue aceitar que nosso vizinho pense diferente, ou vote diferente. E muitas vezes a gente até tenta cancelar a voz do outro, porque acha que ele não tem direito de se expressar. Está feio. Muito obrigado. Está vendo a caridade, uma coisa linda? E até no meio de tudo isso ainda tem as nossas inseguranças naturais. De será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Como é que está a economia? Meus filhos? Meu carro? E todas as pressões do mundo. Nós sabemos também que existem, não? Esse mundo que é tão cruel por vezes e quer nos fazer pensar que o sucesso é ser bonito, rico, charmoso e famoso. Para mim não há esperança. Não vai acontecer. Mas faz sentido? Então, o mundo realmente vem sussurrando aos nossos ouvidos
que nós devemos ser de uma certa maneira, agir de uma certa maneira, mas esse mundo não vem nos trazer felicidade. Então eu acho importante que a gente comece a pensar como a gente pode conviver com o mundo e uns com os outros e conosco mesmo. Porque se a gente não conviver, a gente vai continuar esse momento de dor e de auxílio, onde a gente acha que o outro é o nosso inimigo. E não é bem assim, eu creio. Pelo menos não que eu aprendo através do Espiritismo. Se vocês tiverem paciência, nos próximos 35, 40 minutos, se eu não me empolgar muito, de vez em quando me empolgo, né? Botei um relógio aqui, mas de vez em quando me empolgo, né? Para a gente bater um papo a respeito disso e quem sabe depois, se tiver tempo, a gente interage também um pouquinho com perguntas e respostas, porque eu acho legal conviver. O Espiritismo é isso, essa troca. Não é só uma pessoa falando. É várias vozes tentando significar as coisas. Tudo bem? Se a gente for falar de convivência, é importante a gente definir um pouquinho o que é convivência. Certo? Então eu fui lá para o dicionário Oxford e perguntei o que é convivência. E ele falou assim: convivência é vida em comum, contato diário ou frequente. Esse nível de convivência eu acho que a gente entende, na verdade. Basicamente assim, é convivência em família. Nós temos uma experiência em comum, interagimos uns com os outros, mas não é só isso. Porque você pode viver num espaço comum e não necessariamente conviver bem. Nós estamos preocupados com a boa convivência, como estamos felizes no meio das dificuldades. Então o dicionário vai adiante e ele fala, é intimidade e familiaridade. Começa a entrar um pouquinho mais no aspecto psicológico. Como assim? Por exemplo, tal pessoa evita uma convivência com vizinhos. Não quer se aproximar do outro. Não é só estar no mesmo espaço, mas é se relacionar. E vai mais ainda, interessantemente, fala coexistência harmoniosa. Não é só se relacionar, mas é se relacionar de maneira harmoniosa, ou seja, a convivência entre clubes rivais. Seja de futebol, seja de futebol. Né? E uma outra perspectiva aqui é a existência próxima e simultânea. É também aceitar a existência do outro. Então não é só que pensar que os outros estão lá e nós temos que lidar com eles, ou eles têm que se adequar a nós. É também sairmos da nossa existência e aprendermos que o outro tem também os seus desejos e suas necessidades. Convivência de culturas, entre povos, etc. Ou seja, uma palavrinha até bonita, mas não é necessariamente fácil ou rasa. Ela é bem profunda. Então, será que é necessário que nós realmente convivamos uns com os outros? Porque será que a gente não pode ficar só em casa, fechar a nossa portinha, pedir a pizza no Uber Eats, ficar no Netflix e não ter que lidar com ninguém? Né? Tem até aquela peça famosa de um escritor existencialista francês chamado Sartre, que ele fala que o inferno são os outros. O Igloo, o nome da peça, né? Então, é uma peça muito interessante, engraçada, de certa maneira, mas assim, séria. Mas, de certa maneira, nós agimos assim, o inferno são vocês. O problema da Terra é vocês. Se vocês se comportassem da maneira com que eu gostaria que vocês se comportassem, tudo estaria ótimo. Não é verdade? Todo mundo quer mudança. Ninguém quer mudar. A gente quer mudança do próximo, mas não a nossa. Complicado. Na verdade, mudança é a lei natural do universo. Como assim, Daniel? Vamos fazer uma breve viagem aqui nossa, certo? Os nossos corpos, por exemplo, são compostos de 36 trilhões de células. Se você tem 70 quilos ou 140 partes, então pode dobrar aí para mim. Muito mais células. Tá? Vocês têm muito menos células, com certeza. Aliás, eles vão comer mais sobre vocês. Mas é tanto zero que nem dá para saber o que é 36 trilhões. Deixa eu até botar os zeros aí na tela para você poder ver. 0, 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 36. É muita célula. E o que é mais interessante é que essas células, elas todas nascem e morrem em tempos e ciclos diferentes. Quando nós nascemos, as células se reproduzem. E ao passar do tempo, algumas células têm uma duração de vida diferente de outras.
As suas células dos pâncreas, elas vivem menos do que as suas células, mais do que as suas células da pele, que vivem menos do que a do coração. As únicas células que não se reproduzem, que a gente sabe até agora, são as do cérebro. Essas duram a vida toda e vão morrendo e não são reproduzidas. Mas o resto, a gente, em questão de 7 dias, 3 meses, 1 ano, tem células novas. Então, nós temos corações novos, rins novos, corpos novos, ao passar da nossa transição pela Terra, do qual nós não estamos cientes, porque a gente acha que nós somos sempre do mesmo jeito, a não ser que caia o cabelo e a calça não caiba mais. Mas a verdade é que o nosso corpo físico está em constante trâmite e mudança completa. Então, a ilusão da mesmice, da não mudança, ela é simplesmente isso, é ilusão. Porque o seu corpo físico está sempre em ininterrupto e constante fluxo e mudança. Você é um universo de células trabalhando em si e com outras, se multiplicando, criando, viajando, para que você possa fazer aquilo que você faça, mesmo quando você não está ciente. É incrível. Você é um universo. E se o minúsculo talvez não seja tão interessante para você, vamos falar do maiúsculo. 2 trilhões de galáxias são o número de galáxias que nós pensamos existir no universo, dado aquilo que nós conseguimos observar do universo. A gente não consegue observar tudo. O que a gente consegue observar são 93 bilhões de anos-luz. Depois disso a gente não consegue mais, é coisa pra caramba. Mas isso são 2, vocês já viram aí, com 12 zeros. 2 trilhões de galáxias. Só a nossa galáxia tem 400 milhões de estrelas. Então, se você tiver uma calculadora grande o suficiente, faz aí esse cálculo, 2 trilhões vezes 400 milhões, e vê qual é a possibilidade de quantas estrelas existem no universo. E elas estão criando, se mudando, colidindo uma com a outra, viajando através do espaço em velocidades vertiginosas. Tudo isso se mexe, embora nós não saibamos o que esteja acontecendo, porque nós estamos simplesmente preocupados. Não é curioso isso? Então, o mundo físico, que é um reflexo do mundo espiritual, nós sabemos, está em constante fluxo e constante mudança. Logo, será que nós também não deveríamos nos adequar à ideia de mudança dentro de nossos corações, de nossos pensamentos e de nossas atitudes? Ora, o que será que os bons espíritos nos dizem a respeito disso? Vamos olhar, então, a esse livro fantástico chamado Livro dos Espíritos, que é uma compilação de várias perguntas postas a várias inteligências em vários locais diferentes na época de Kardec, e aí triangulado para ver se elas completavam e se igualavam umas às outras. E se essas respostas, dadas em lugares diferentes, por seres diferentes, através de médios diferentes, em reuniões diferentes, tivessem um alinhamento, Kardec então falava, isso é bom. E aí ele organizou o livro. Na pergunta 766, há uma pergunta muito interessante. A vida social está na natureza? Ou seja, será que nós realmente devemos viver em sociedade? Será que não dá para a gente se isolar um do outro e viver como um monge no topo de uma montanha, só pedindo Uber Eats? O que os Espíritos nos dizem? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Nós falamos porque há necessidade de nos comunicarmos uns com os outros. Essa é a razão pela qual nós conseguimos gerar sonhos. Nós interagimos e nós crescemos como sociedade porque trabalhamos em conjunto uns com os outros. E tem mais. Mais adiante ele fala, há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Ou seja, por quê? Por que a gente tem que viver um com o outro? O que a gente pode aprender disso? O que os Espíritos respondem? O homem tem que progredir
insulado, ou seja, isolado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens ou mulheres. Entendamos o contexto histórico, certo? No insulamento, no isolamento, ele se embrutece e se estiola. Ou seja, ele se embrutece, ele perde sua sensibilidade e ele murcha, ele não cresce. Ele se estiola. Interagir com o outro, então, é desenvolver as nossas sensibilidades e crescer e aprender com habilidades que nós não temos. É só com o outro, com o distante, o diferente, o estranho, que a gente cresce na frente. É uma mensagem, por vezes, impactante. Porque o mundo nos diz: o que é diferente não deve estar perto de mim. Quero só aqueles que são parecidos comigo, que gostam das coisas que eu gosto e que fazem aquilo que eu faço. O resto é inimigo. Mas, pelo meu entender, os bons espíritos nos falam ao contrário. Que a gente só cresce através do aprendizado com o diferente. É por isso que eu acho o espiritismo tão genial e penso nele sempre como um par de óculos. Porque ele nos ajuda a ver as coisas de maneira mais fugaz, melhor. Eu falo para os amigos, e alguém aqui possivelmente já ouviu, já deve daqui a pouco até ficar assim, preocupado em repetir as mesmas coisas, mas quando eu precisei de óculos há 2 anos atrás, e fui a um oculista, quando eu botei o primeiro par de óculos, eu sempre achei que tinha uma vista excelente, e tinha, né? Quando eu botei o primeiro par de óculos, eu percebi que eu precisava de óculos. Porque eu vi, meu Deus do céu, eu vejo tudo tão bem de novo, eu não precisava mais ficar aquele, né, virando assim, o braço, que não estica o suficiente, né, o braço curto. Né? E aí eu percebi, nossa, como eu vejo melhor. E o espiritismo é assim. Quando eu consigo pausar, parar e pensar em mim e em vocês e no mundo como seres imortais, as coisas se esclarecem um pouco mais e eu entendo. Mas eu preciso pôr esse par de óculos. Porque se eu acordar enviesado, como geralmente eu acordo, e não prestar atenção, fica difícil. Aí sai da fonte. Aí a culpa do mundo é de vocês. Vocês aí que ficam piorando esse mundo bonito aí pra mim. Né? Se vocês se comportassem melhor. Mas a verdade é, com esse conhecimento espiritual que o Espiritismo nos traz, eu percebo que somos todos espíritos em evolução. Se somos todos espíritos em evolução, é necessário termos paciência e tolerância uns com os outros, aprendemos a crescer. Então a pergunta que vem logo em seguida é: como é que a gente desenvolve essa arte da convivência? Quem pode nos ensinar a como conviver bem com os outros? Porque está difícil achar exemplos aí no mundo de pessoas que convivem bem uns com os outros. Olha, então, matutando vespertinamente na tarde, um dia, qual seria o melhor exemplo para mim? Veio aquele pensamento assim: Jesus. Afinal de contas, nós não temos no livro dos Espíritos aquela pergunta fascinante, 625, que diz: qual é o melhor modelo e guia? É ele. Não é o único, vejamos bem. A pergunta 625 fala Jesus, é a resposta mais curta do livro dos Espíritos que eu saiba, mas existe a 625b, que a continuação fala, mas não é o único guia. Para que a gente já consiga, mais uma vez, entender que existe uma diversidade de exemplos e posturas que a gente pode também abraçar. Mas olhando para Jesus, é necessário que a gente o interprete, eu acho, pelo menos para mim, de maneira um pouco diferente. É por isso que eu gosto de usar essa foto de Jesus, que é uma foto um pouco diferente da foto tradicional que muitos de nós crescemos. Essa foto foi pintada por uma criança, se eu não me engano, na época tinha 9 ou 10 anos de idade aqui. Eu acho genial. E eu acho ela mais historicamente plausível como um ser que viveu numa época no planeta, numa área onde as pessoas pareciam mais. Eu ponho essa foto aqui porque a imagem física de Jesus eu acho que não importa tanto. Mas eu gosto de me desafiar a reimaginar Jesus, ou seja, simbolicamente,
qual será o modelo que Jesus me oferece? Não o que as pessoas me disseram que Jesus é, mas o que eu posso descobrir a respeito de Jesus por mim mesmo, que vai me deixar ter certeza que o Jesus que eu tenho na minha mente, quero trazer para o meu coração, seja um Jesus tão fiel quanto aquele Jesus que Deus enviou à Terra como o espírito mais evoluído que nós já encontramos para nos servir de modelo. Então, se vocês tiverem estômago, nós vamos fazer uma abordagem bem simples sobre a vivência de Jesus e como ele pode nos ensinar a conviver uns com os outros. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro é a diversidade das coisas. Por exemplo, todos aqueles que estavam ao redor de Jesus traziam uma perspectiva diferente. Na verdade, Jesus, que construiu o seu time de apóstolos diferentes, chamou 12 personalidades bem interessantes. E se a gente parar para pensar um pouquinho qual era o background dos colaboradores diretos, a gente vai ver que tinha alguns pescadores. Nós sabemos de Pedro, André, João, Tiago. Nós sabemos também que a vida de um pescador era uma vida simples. Mas nós nos esquecemos, por exemplo, que também tínhamos coletor de impostos. Tínhamos Mateus, por exemplo. Depois Zaqueu, depois da morte de Judas. Mas por que é coletor de imposto? A gente pode falar isso hoje e sem entender muito o conceito. Na época, aquela parte do mundo era dominada pelo Império Romano. O Império Romano, muito inteligentemente, queria tirar dinheiro dos seus súditos. Em vez do Império Romano coletar o dinheiro ele mesmo e correr o perigo de ser atacado e virar inimigo, o que ele fazia? Terceirizava o trabalho. Pegava o pessoal local e falava: você vai cobrar imposto e você fica com uma parte pequena, faz pra gente. Aí você vira o vilão da coisa. E a gente não se machuca ou corre risco. Genial, não é verdade? Então, Mateus era judeu. Mas não só era o judeu que trabalhava para o colonizador inimigo. Mateus é o traidor, do ponto de vista dos pescadores, talvez. Não é verdade? Jesus, então, trouxe para o seu convívio uma personalidade bem diferente daquela que seria possivelmente aceitável. E temos também Simão, o Zelote. Nós não sabemos muito sobre o background de muitos deles, mas Simão é chamado de Zelote, e os Zelotes era quase que um partido político que se opunha a quem? Aos colonizadores romanos. Então Jesus trouxe para o seu círculo imediato pessoas simples, eruditas, de perspectivas diferentes, que muitas vezes tinham também ideias preconcebidas uns dos outros que eram possivelmente diametralmente opostas. Olha que interessante. Jesus procurou para o seu time principal de multiplicadores aqueles que pensavam diferente. Será que a gente faz isso hoje em dia? Complicado, né? Diferente. O que mais? Jesus também conversou com muitas pessoas que não eram aceitáveis ao padrão social da época. De certa maneira, ele era meio rebelde para a época. Ele falou com a mulher samaritana no poço de Jacó, é uma das histórias favoritas. E por que isso é interessante? Primeiro, que ela era uma mulher. E segundo, que era uma mulher que não tinha um homem do lado. Então você não, como judeu, você já não falaria com uma mulher sem alguém do lado. Segundo, que ela era samaritana. Ela era de uma etnia diferente dos judeus. E os judeus não achavam os samaritanos muito bons. Então você falar com uma mulher sozinha, de uma outra etnia, é uma surpresa grande. Tanto que naquela passagem linda da água viva, ele fala: mulher, venha de bebês. E a mulher, ela dá um... Como assim? Como você está falando comigo? Tipo assim, você não sabe que a norma social é: você é homem e judeu, fica lá, eu pego a minha água e vou embora? Mas ele cruzava essas barreiras que para ele isso não importava tanto. E ele também curou o filho do centurião romano. Imagina a alegria dos judeus quando Jesus curou o filho do inimigo.
Mas ele deixou de curar por causa disso? Não. Outra mulher em Canaã, tem Nicodemos, que também era, né, do Sinédrio, da grande corte na época, que perseguiu Jesus, a corte, e mesmo assim ele falou. Então Jesus trabalhou com várias pessoas de background diferentes, independente disso. Eu acho isso genial. E o que mais? E as mulheres, que não eram benquistas na época? Ou pelo menos não tinham tantos direitos? Quantas mulheres têm papel importantíssimo no Evangelho? Jesus, sem dúvida, é o primeiro grande feminista. Sem dúvida. Sem dúvida. Maria de Magdala. Maria e Marta de Betânia, uma das histórias mais lindas que eu acho que são misrepresented, misinterpreted. As pessoas não entendem essa história muito bem, eu acho. Eu acho Maria e Marta geniais. Joana de Cusa, que nós conhecemos um pouco bem. Fofocas. Susana Salomé e por aí vai. Tanto é que quem viu Jesus primeiro, depois que ele ressurgiu da morte, tanto é que quando ela foi falar para os discípulos, eles falaram assim: opa, peraí, não acredito, por que ele se mostrar para você? Dentro do círculo mais benquisto, escolhido a Deus, a dedo, por Jesus. Muito obrigado. Poder coletivo. Convivência. Nós temos ainda esses exemplos de discriminação. Acontece. Não é para contar os dedos e realmente dizer, chauvinista. Não é isso. Para entendermos que nós trazemos dentro de nós isso, mas que ele veio nos mostrar um caminho diferente. E quais seriam algumas lições que a gente pode extrapolar dessa convivência que pode nos ajudar mais especificamente no nosso dia a dia? Por exemplo, eu creio que ele começava pensando no espírito. Quando ele falava com alguém, ele não falava com a pessoa, ele falava com o espírito imortal que é a pessoa. Essa perspectiva que era 100% presente na sua vida é uma das perspectivas que nós procuramos trabalhar no Espiritismo. Nos lembrarmos que nós somos seres imortais. Que você está nessa forma física hoje, de tamanha idade, de tal idade, tamanho, gênero, cor, habilidade. Amanhã será outra. Ontem foi uma diferente. Daqui a 2 encarnações, quem sabe? Você não é o que você vê. Você é o que você é. Logo, aqueles ao seu redor também não são o que você vê. Quando nós interagimos com os outros, é necessário reconhecermos isso. Nós estamos de certo tamanho, cor, língua, cultura, religiosidade. Amanhã, numa vida diferente, podemos ser outra coisa. Inclusive, nós até fazemos uma brincadeira de vez em quando em uma outra palestra sobre o poder da reencarnação, onde a gente calcula as chances de onde nós vamos nascer no futuro. Se você pensar bem na loteria do renascimento, por exemplo, rapidamente, para dar uma palhinha, né? Há uma chance em 3 de que no futuro, se você fosse reencarnar hoje, sendo tudo igual, você nasceria na China ou na Índia, por causa da população mundial. Então, se você não gosta de coisa chinesa ou indiana, ou você tem algum preconceito, amigo, reconcilia-te com o teu adversário, porque as chances são grandes. As chances de você voltar para Orlando são da ordem de 0,0003%. Eu só quero nascer na Bahia. Na Bahia é menos ainda, de repente. Então, mais complicado. É necessário pensar como espírito e alargar essa visão que para Jesus era tradicional. A gente vê tão presentemente isso nas obras de Jesus, quando ele fala em Lucas. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para eles todos vivem. Não existe morte. Não é essa mensagem maior que ele veio nos trazer? Quando o crucificaram, não pensaram que teriam matado? Não ressurgiu ele 3 dias depois, mais lindo da sua glória total, e modificou nossa maneira de pensar para todo sempre? Se a mensagem principal não é que a gente continuará a viver de qualquer maneira que nunca termina, não sei o que é.
Nós temos que ter nossos óculos espirituais para deixar de ver a interferência do mundo físico que põe Jesus na cruz, sofrendo, cheio de sangue. Mel Gibson style. Você vê uns filmes assim, você espreme a televisão, mas que pinga sangue assim. Né? Essa não é a mensagem de Jesus. Foi no mesmo lugar, tá? Foram percalços. Ele pensava no Espírito. Será que nós conseguimos pensar no Espírito também? Como nós poderíamos fazer isso? Será que a gente podia fazer um exercício em casa, pensando nas pessoas, pelas suas qualidades, e não necessariamente como elas se parecem, onde elas vivem, o que elas fazem? Complicado, né? Mas a gente pode pensar através da imortalidade do Espírito. E como eu me empolgo, o nosso tempo sempre é curto, vamos adiante. O que mais? Ele ia onde as pessoas estavam. Ele não ficava em casa vendo Netflix, esperava as pessoas virem a ele. Ele ia conversar com pessoas diferentes, em todos os locais. Ele foi no poço de Jacó encontrar aquela mulher samaritana. Ele foi no tanque de Betesda, que era um tanque onde as pessoas que estavam doentes esperavam que existisse alguma mudança na água. Quando caísse uma folhinha, a lenda era de que quando houvesse mudança na água, quem pulasse primeiro seria curado. Então o pessoal que tinha problemas físicos, por exemplo, ficava ali do lado. Esperava alguma coisa cair, era uma competição de quem pulava primeiro. E ele foi então lá para onde estavam todos os doentes, para ter como eles. É um retorno Palmas para Jesus, nasceu para a cidade divina, não é verdade? Ele não foi na casa de Zaqueu, do cobrador de impostos depois. Lembra aquela história de Zaqueu, que era baixinho, subiu numa árvore? E ele fala, Zaqueu, desce daí, porque eu vou hoje jantar na sua casa. Imagina a fofoca daquele dia. Eu imagino se fosse uma novela, tá ele falando pro pessoal, sobe Zaqueu lá querendo ouvir, e ele fala, Zaqueu, eu vou comer na sua casa. Todo mundo, na casa do coletor de impostos. Socialmente, porque eles não pensavam com o Espírito, mas Jesus via o Espírito. Dá para imaginar a cena. Então, será que a gente também frequenta lugares onde as pessoas que pensam diferente de nós frequentam? Não quer dizer fique lá o tempo todo. Mas será que a gente não se expõe a situações onde o pensamento e a maneira de viver diferentes são importantes? Será que a gente viaja para países diferentes, para cidades diferentes, para locais diferentes, trabalha com etnias e pessoas diferentes, convive com pessoas diferentes, vê filmes diferentes, ouve o news no canal diferente, só para ser exposto e treinar a paciência? Sem fazer, sem se expor, como a gente consegue amar aqueles que não nos amam? Porque é fácil amar aqueles que nos amam. Então, será que a gente pode fazer alguma coisa diferente na nossa vida? Mas de vez em quando, estar com pessoas que nós não conhecemos ou que pensam diferente. É um convite difícil, mas é belo. E o que mais Jesus pode nos ensinar? Muita coisa, com certeza. Mas também acho interessante que ele sempre fazia perguntas primeiro. Quando alguém via, pedia o seu auxílio, ou queria estar perto dele, ele perguntava: o que queres? Queres ser curado? Perguntou para o paralítico no tanque de Betesda. Ele falou: o que queres que vos faça aos cegos de Jericó? Ele perguntava para as pessoas o que você quer. Ele não criava aquela história na cabeça que a gente cria. Você viu que fulano entrou no centro espírita e me falou? Aposto que não gosta, gente. Não gosto do bolo que eu fiz. Potencioso, pai do Brasil. Quer pensar até que agora? Quem interrompe a palestra? Dando bolo obsessor? Bolo obsessor, é verdade. A gente cria essas histórias na cabeça sem checar se elas são verdade ou não. Se a gente fosse falar com a pessoa naquele dia, quem sabe ela está tão preocupada com uma coisa que ela não, na sua preocupação ela nem falou oi para você, mas não é porque ela não gosta de você, porque ela estava tão preocupada com o filho que está no hospital, com um problema no trabalho, com a dificuldade, com uma pessoa chata que o chateou, e a gente acha que era a respeito de nós. Se a gente perguntava, ô fulano, por que você não olhou para mim e não falou oi quando você entrou? Tudo bem? Se nós não tivéssemos essa curiosidade em relação ao mundo,
nós vamos ficar solitários, criando histórias na nossa cabeça que podem ou não ser verídicas e podem ou não ser influenciadas por outros, visíveis ou invisíveis. Cadê a curiosidade do aprendiz, das crianças, a que Jesus queria que fosse aprendiz? Pergunte primeiro, faça a sua história na cabeça depois. Não foi assim que Kardec criou o Espiritismo? Perguntas primeiro, conexões e histórias depois. É por isso que o Livro dos Espíritos, não resisto a Livro dos Espíritos, é organizado da maneira que ele é organizado. Causas primárias. O que é? Escolha simples. Parte 2. O mundo espiritual. Já que tem espírito, já que tem Deus, como é que eles vivem? Se eles vivem num mundo espiritual diferente, reencarnação, quais são as leis morais que regem isso? Parte 3. Surpresa, leis morais. Se eu me comportar de uma forma assim, ou de uma outra forma assim, o que vai acontecer comigo? Parte 4. Gozos e consolações. Kardec, seguindo o pensamento lógico, racional, muito poderoso. Então, vamos fazer perguntas primeiro. E perguntas a nós. Por que não? Por que eu agi dessa forma? Antes da gente se castigar e se achar a pior coisa do mundo, que fiz quando a gente faz isso também, vamos nos perguntar: por quê? Por que a gente faz as coisas que a gente faz? O que mais? O que mais a gente podia fazer para você não ter que ficar ouvindo eu, né, tagarelando aqui sobre uma coisa só durante muito tempo? Ele também via o indivíduo e não a posição do indivíduo. Não é só a visualidade física dele, mas é o cargo, a importância ou aquilo que aquele indivíduo pode nos trazer em termos de benefícios sociais. Quantas das nossas interações sociais hoje em dia são regradas pela percepção de que aquele fulano pode me trazer algum benefício? Não estou apontando dentro, estou só flutuando aqui no nosso ar comum. Tanto é que a nossa sociedade até tem um termo muito excelente para isso, profissionalmente: networking. Não é para você conhecer um indivíduo legal que você gosta. É para você conhecer alguém que possa te beneficiar do seu trabalho profissional. Não quer dizer que você não deve conhecer pessoas novas, mas que não sejamos levados simplesmente à procura do que há no outro que vai ser bom para mim, do ponto de vista terreno. Se fosse do ponto de vista espiritual, seria melhor. O que há no outro eu posso aprender para que eu evolua emocional e espiritualmente. Que maravilha seria isso, não é verdade? Então é muito interessante, nós temos vários exemplos disso. Ele conversou com a mulher adulta, não ganharia nada disso, não é verdade? Zaqueu, o cobrador de impostos, a mulher samaritana no poço, que eu gosto tanto, que eu sempre falo, leprosos, Nicodemos, o ladrão na cruz. Ele esteve com pessoas que socialmente não adicionariam nada a causa dele, se nós tirarmos o nosso óculos espiritual e entendermos que a causa dele era uma causa social e política, que não era. Era espiritual. Então, é muito interessante isso. Será que a gente pode também interagir com as pessoas só por interagir com as pessoas, porque elas são filhos de Deus? Não estou dizendo faça amizade com todo mundo que você vai encontrar daqui até a sua casa. Mas um sorriso, um bate-papo. Abra-se para a vida, que pode introduzir pessoas que você não espera, mas seja curioso e vai adiante e vê o que dá. Quem sabe? Quem sabe não fica mais fácil da gente conviver? E ele usava da compaixão. Isso aí eu acho que está claro, né? Esse é o mais fácil, não precisa nem dar muito exemplo. Mas se a gente pensar bem, teve a morte de Lázaro, por exemplo, onde ele ressuscitou Lázaro. Por compaixão, ele curou 2 cegos à beira do caminho. As multidões cansadas e aflitas, ele dava comida, a extração dos peixes, dos pães. Por compaixão, ele sai, nos conta da parábola da ovelha perdida, que vai atrás daquele que se perdeu, embora tenha 99 que estejam bem. No mundo atual, a gente não, 99% tá bom. Não vou atrás daquele 1% não, porque 99% tá bom. Mas não é bom para aquele 1%.
Então, será que a gente também tem habilidade de usar a compaixão? E por compaixão, vamos adiante, para vocês não sofrerem muito com essa palestra? Vamos. Ele também vivia o perdão e a reconciliação. Afinal de contas, era o que ele pregava. Então, ele na cruz perdoou. Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Perdoa a mulher adulta. Mais uma vez, com uma história tão conhecida, joga a primeira pedra. Não é verdade? Perdoou Pedro, que também o traiu, lembra? Que Pedro fala. Ele fala para Pedro: você vai me trair. Antes do galo cantar 3 vezes, você vai trair. Pedro: não, eu não, mestre, eu te amo. Quando ele foi capturado, Pedro lá, a pessoa: vem cá. Você não é o Pedro que anda com esse tal de Jesus? É ele? Não, eu não. Não, você é assim, eu não. Não, você é assim, eu não. Aí o galo canta, Pedro: ups. Imagina a depressão que Pedro entrou depois. Fiz besteira. Traiu o mestre. E o mestre sabia disso. Então, mais tarde, conversa, o mestre vira para ele e fala: a história é linda de João, a gente vê. Pedro, me amas? Aí Pedro: te amo, Senhor. Aí ele pergunta pela segunda vez: Pedro, me amas? E aí Pedro fala assim: ai, está duvidando de mim. Ele sabe que eu traí ele. Te amo, Senhor, claro. Imagina o peso de Pedro, se sentindo a pior coisa do mundo. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, me amas? E aí Pedro entende: Jesus está me dando uma chance de me redimir. Eu neguei ele 3 vezes. E agora eu falo para ele 3 vezes, causa e consequência, trabalho de volta, que eu lhe amo. Então ele, Jesus, dá o caminho para Pedro. Então vai e apacenta minhas ovelhas. Ou seja, vai, cuida das minhas ovelhas, cuida dos outros, trabalha, vai adiante, se redime. Que lindo isso. Ele era o perdão. Há tantas histórias bonitas e maravilhosas assim, que fica difícil, a gente até se empolga de vez em quando com essas histórias assim, e muitas vezes as pessoas nem conhecem. Tinha que voltar para trás e contar a história um pouco, porque é tão bonito, né? É tão lindo. Eu sugiro que vocês, se tiverem tempo, leiam essas histórias. Essas histórias estão no Evangelho de Jesus, não estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes a gente chama de Evangelho o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus são os 4 Evangelhos do Novo Testamento: Marcos, Mateus, Lucas e João. São as histórias da vida de Jesus. Nós chamamos de Evangelho o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que são trechos que Kardec pegou dos Evangelhos para começar a explicar para nós como interpretar os Evangelhos com um conhecimento espírita. Ele é o aperitivo do Novo Testamento. Vamos fazer o esforço também, se der, de quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro lindo e maravilhoso, de também fazer um esforço, ir para o Evangelho e ver se a gente consegue achar umas histórias maravilhosas como essa. Quem sabe também falarão no nosso coração. Bom, há muita coisa aqui que a gente pode ficar muito tempo falando. Mas isso quer dizer para a gente do ponto de vista de interação e da convivência. Vamos lembrar? Será que a gente consegue pensar no espírito todo dia e não só na vida física? Já é um ótimo passo para nós começarmos a conviver com o ser humano que está do nosso lado, nossa frente. Porque a gente vai lembrar que ele também é um espírito imortal. Será que dá para a gente separar um tempinho da nossa vida para a gente refletir a respeito do fato de que nós somos espíritos imortais e todo mundo também o é? Eu brinco com as pessoas, mais ou menos, de que muitas vezes a gente escova dente por mais tempo no dia do que a gente pensa na espiritualidade. 2 vezes por dia, 2 minutos cada vez, 4 minutos. Será que você tem 3 minutos por dia para pensar em você como espírito imortal? Acho que o investimento vale a pena. Eu sei que eu não faço de vez em quando, mas quando eu faço, meu dia muda. Fica mais fácil conviver com as pessoas. E vamos fazer um esforço de ir onde as pessoas estão. Vamos procurar situações diferentes. Não precisa ser todo o tempo, mas de vez em quando, para que a gente não se cristalize na mesmice do nosso próprio conforto. É necessário que nós aprendamos com aqueles que são diferentes. Vamos fazer esse esforço?
E vamos perguntar primeiro para as pessoas o que elas querem dizer quando elas falam alguma coisa que nos parece estranha. Vamos deixar a curiosidade viver do nosso coração, para que nós não sejamos pegos pela nossa própria experiência que interpreta as coisas do jeito que a gente quer e conhece. Mas o outro tem uma experiência diferente, logo tem uma interpretação diferente. Só com perguntas nós vamos conseguir entender o que o outro tem em mente. Eu agora posso pensar que estou fazendo um argumento claríssimo, e aí eu só vejo alguém assim, hã? Certo? É porque a gente acha que a gente está fazendo uma coisa clara, mas para o outro não. A gente tem que perguntar, a gente tem que interagir. E vamos ver o indivíduo, não a posição. São estratégias que vão ser difíceis, porque a gente está acostumado a trabalhar de maneira diferente, por condicionação do mundo, mas a boa notícia é que nós conseguimos desaprender e aprender coisas novas, porque nós somos espíritos mortais, sempre em aprendizado. Ah, Daniel, eu estou velho demais. Mas você é espírito imortal. Que negócio é esse de velho demais? E as vidas que vêm aí para frente? Você já está trabalhando na próxima. Não é verdade? O que mais? Usar a compaixão. Esse é um pouquinho mais difícil. Mas a prática da compaixão, de entender que a gente pode se beneficiar da melhora do próximo, é muito importante. Vamos ser egoístas de maneira espiritual? Se a gente quer ser egoísta e trabalhar para nós mesmos, vamos melhorar o mundo e as condições para todos ao nosso redor. Porque quando nós voltarmos, o mundo vai estar melhor e aí a gente pode usufruir. Se a gente for ser egoísta de maneira boa e eficiente, vamos ser egoísta bom. Vamos fazer a coisa certa. Vamos melhorar o mundo para todo mundo. Porque amanhã você não sabe onde você nasce. Em que corpo, com que cor, em que religião. Então, se todo mundo se melhora, melhor para a gente. Literalmente do ponto de vista espiritual. É simples assim. Mas a gente muitas vezes não pensa nisso. A gente pensa só no nosso time, na nossa tribo. Mas é chegada a hora de mudarmos isso. Vamos viver o perdão e a reconciliação. O que existe na sua vida que não está dando certo? Existem relacionamentos? Tente perdoar. Não precisa conviver, pode perdoar a distância. E se pudesse reconciliar, tente. Por que não fazer agora? Se não fizer agora, tem que fazer depois. Ah, Daniel, mas é possível que a outra pessoa não queira se reconciliar. Tudo bem. Mas você tentou. O resto é do outro lado. Se a gente fizer isso, eu me pergunto, como será o mundo daqui para frente? Imagina um mundo onde todos aqueles que nós encontramos são pessoas que querem bem uns aos outros. Imagina, pensa nisso, faz uma meditação um dia desses, assim, põe, abaixa a luz, não só a história. Mas abaixa a luz assim, faz o que você quiser. E pensa, saindo de casa, você olha para o lado, você vê seu vizinho, você conhece o vizinho, imagina que é sua mãe, seu pai, que você ama muito. E você anda na rua e vê o outro, tem aquele mesmo sentimento. Imagina como será viver num mundo onde todas as pessoas te querem ver. Fundamentalmente diferente. O mundo vai ser lindo. Mas vai ser lindo de maneira que nós não conseguimos imaginar. Vai acontecer, questão de tempo. Questão de quanto tempo. E nós somos os fatores que vai decidir quanto tempo no mundo. Porque se a gente não resolver dessa vez, vamos ter que voltar para resolver de novo. E seria muito bom que o mundo começasse a melhorar hoje. Através da tolerância, da consciência, da aceitação do próximo, da vivência, do perdão, do entendimento do mundo espiritual, de entender onde as pessoas têm experiência diferente, perguntar primeiro para elas o que elas querem dizer com as coisas, ver o indivíduo numa posição com paixão. A única pergunta que sobra para nós é quando nós faremos isso? O que faremos para frente? Como a gente pode fazer isso da hora que a gente sai do centro espírita para a rua? Escolha uma coisa que você vai fazer hoje, amanhã. Comece pequeno. Sorria para uma pessoa que você não conhece, sorria para aquele vizinho chato de quem você não gosta, tenha paciência com o seu chefe, fale com aquele amigo
que muitas vezes é arrogante ou difícil, seja aquela diferença maravilhosa do mundo, porque afinal de contas, esse é o convite que persiste através dos tempos. Porque convivendo bem uns com os outros, a gente consegue ter uma vida melhor. A gente vai conseguir fazer com que esse mundo não nos abata tanto como faz. É possível que mesmo que o mundo não mude para melhor rapidamente como a gente quer, que a gente, fazendo isso, seja tão bem conosco mesmo, que a gente consiga andar no meio da multidão maluca e doente do mundo e estar feliz. Porque você vai estar bem com você mesmo. Porque você sabe que você é um espírito imortal, você tem o direito de ser feliz mesmo na escuridão do mundo. Porque o mundo está ruim e está doente, não quer dizer que você precisa estar doente. Porque o mundo está doente, não quer dizer que você precisa estar triste. Muitas vezes a gente não se dá o direito de estar feliz. Você tem o direito de estar feliz. Seja feliz. Faça aquilo que você precisa fazer para proteger a sua paz, a sua tranquilidade e ser feliz agora. E assim ajudar o próximo. Então eu espero que o convite de Jesus paire sempre no seu coração, para que você possa abraçar não só as palavras dele, mas as ações e os exemplos que ele nos deu, para nos lembrar da nossa imortalidade do Espírito, das várias reencarnações que tivemos e teremos, na procura de uma vivência melhor com os outros e conosco mesmo, porque assim aprenderemos uns com os outros. Vocês têm tanto para me ensinar. E eu espero aprender muito com o trabalho de vocês e acompanhar muitas aventuras desse grupo, que com certeza vai continuar crescendo, abraçando mais corações e sendo um espaço maravilhoso para o nosso estudo e crescimento individual. Então, muito obrigado pela paciência. Eu vou calar a boca agora. E se a gente tiver tempo, a gente tem tempo mais tempo ainda, né? A gente pode abrir, de repente, para ver os comentários. Também quer falar alguma coisa que de repente não ficou bem clarificada, alguma coisa que você discorda, pode discordar numa boa, é normal, é natural. Né? Avisem. Oi, você se importa de falar seu nome? Meu nome é Simone. Oi, Simone, obrigado. Na sua fala, como teria sido se Jesus não tivesse aparecido pós sua morte? Boa pergunta. Será que a gente conheceria Jesus se ele não tivesse feito a ressurreição? É difícil a gente falar do que não aconteceu, né? Seriam hipóteses. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que o que mais chama a atenção das pessoas quanto a Jesus no mundo hoje é a ressurreição. Tanto é que, muitas vezes, a gente até entende a ressurreição, pessoas de perspectivas e fés diferentes, como a volta do corpo físico. Que é um problema. Porque se o seu corpo físico não estava bom, quando você morreu, você vai voltar com um corpo físico não bom, esse é um corpo físico upgraded, né? Seria bom. Que é o corpo espiritual, afinal de contas, não é verdade? Mas então, é muito difícil de pensar nisso, mas eu acho que o que chama atenção para Jesus é a ressurreição dele. As pessoas duvidam de tudo, é tudo improvável, duvidam da ressurreição, duvidam dos milagres. São vários milagres que ele fez. De acordo com a maneira que você contar, são 29 ou 27. Tem gente que chega até 50. Mas tem aquelas passagens assim, de Jó que fala, e muitos mais milagres ele ainda fez. Seria impossível a gente escrever. Então ele fez tanta coisa mirabolante que muitas vezes parece ficção científica. Quando a gente não entende as leis divinas. Por isso que é bom estudar os fluidos, aquelas coisas do milagre, a Gênese, aos pouquinhos, nos livros, né? Para a gente poder entender como as coisas se deram. Mas eu acho que muitas vezes, se ele não tivesse voltado, eu acho que muitas pessoas não teriam acreditado nele, porque é uma coisa tão extraordinária, alguém voltado, morto, que fica com a gente. O pessoal olha, Jesus, ele voltou? Aí chama atenção. Então é especulação, mas eu acho que é muito por aí. A verdade é que ele sempre esteve conosco. A gente aqui não via, não viu. Porque ele não foi só agir para a gente há 2000 anos atrás. Ele agia antes, mandando mensageiros. E ele age desde então, nos chamando também. Só que nós não vemos. Porque nós não queremos ver.
Mas tudo que há de bom nesse mundo, todos os grandes mensageiros que vieram até nós, sem dúvida nenhuma, foram impulsionados pelo ethos, por aquela energia que Jesus nos deu. Inclusive o nosso querido Divaldo, que passou. Qual a vitória de sua vida, o prazer máximo de sua vida era falar das pessoas sobre Jesus. Eu acho que carece, a gente reentenda Jesus. Eu, quando pequeno, tinha um pouquinho de problema entendendo Jesus. Cresci nas escolas, assim, católicas, que muitas vezes eram um pouco complicadas, para mim. Então sempre foi assim, né? Com o passar do tempo, eu percebi que o Jesus que estavam me oferecendo não era o Jesus que eu lia. Quando eu li, aprendi a falar. E ainda hoje eu percebo que muitas pessoas se chamam de cristãos e têm posturas diferentes do que Jesus fez. Que falam que, por exemplo, se você é tal pessoa, você não pode ir a tal igreja. Se você faz tal coisa, você não é benquista numa comunidade. Eu não sei se Jesus faria isso. Aliás, eu sei que ele não faria isso. Então, de vez em quando, a gente se pergunta: será que eu quero ser o cristão do mundo? Ou que eu quero ser mais como o Cristo? Eu não quero pertencer necessariamente ao clube dos cristãos que não são gentis uns com os outros, porque eu acho que vai contra a percepção de Cristo. Tá vendo como é que eu falo? Faz sentido? Então eu acho que é uma conjectura, mas eu acho que seria diferente se ele tivesse voltado, nos mostrado a vitória do Cristo. Não é uma pergunta, mas até um comentário que eu falei outro dia no grupo. Eu falo assim, como eu ouvi você falando da percepção que a gente é espírito, que a gente não é, lembrar primeiro que nós somos espíritos, depois lembrar da carne, depois ver a carne. E então numa mesa mediúnica você aí tem a conversa com um pedófilo, com um estuprador, não sei o quê, e a gente é cheio de amor para dar, faz oração, não sei o quê. E no tete a tete. Por que é tão de um simples trânsito o cara que te fecha? A gente não consegue nem ir com um pedófilo a gente lá tá sem na mesa, óculos. você faz oração para ele. A gente está sem óculos. A gente consegue. O poder da mente, na verdade, quando a gente se prepara e tem a intenção e a intencionalidade de estar naquele momento, nosso melhor, e se conectar, coisas maravilhosas acontecem. O problema é que muitas vezes a gente não se conecta, e não pensa, e não faz esforço. Eu acho que a grande batalha da vida é essa mudança de pensamento. Será que a gente consegue, por a nós mesmos, essa perspectiva tão frequentemente quanto possível? Eu não acho que é o meu nível ainda. Eu consigo viver 24 horas por dia pensando que eu sou o espírito mortal, como Jesus fazia. Mas eu consigo fazer 10 minutos por dia vitória. Porque ainda mais no começo do meu dia eu noto, por exemplo, para mim, se eu faço uma meditaçãozinha no começo do dia, onde eu me lembro disso, o meu dia flui melhor. Mas o problema é que muitas vezes eu não faço. Porque eu esqueço que eu não quero, porque eu acho que não é gato. Aí vem o primeiro carro. Né? Ou liga aquele telemarketer assim, né? Eu já, não, obrigado. Já, né? Então, assim, eu acho que tem muito bem intencionalidade e mostra que a gente é capaz de coisas incríveis se a gente tem a intenção de fazê-las. Oi, Daniel, boa noite. Achei que estava falando. Tudo bem? Como que seria uma forma didática para a gente trazer o exemplo de Cristo nessa questão da convivência com o próximo, respeitando a diferença, como, por exemplo, né, Jesus, ele se relacionava com todos os tipos de pessoas, né, com prostituta, com cobrador de imposto. E como trazer isso hoje? Porque a gente confunde muito, por exemplo, o fato de não discriminar, de conviver com todos, e a gente não saber separar a questão de, ok, o fato de eu não conciliar com as ideias, o fato de eu não cometer as mesmas falhas que essa pessoa, não ser conivente com os erros dessa pessoa, como conviver com ela sem estar sendo conivente ou aprovando algumas atitudes, né? Porque eu acho que as pessoas, nós, confundimos muito não aprovar, não compartilhar daquela situação
não conviver mais com a pessoa. 880. É. Eu acho que a melhor maneira didática é a gente pensar o que Jesus faria. É o poder da história, o poder do exemplo. Se a gente estuda e vê os exemplos de Jesus, há sempre um exemplo de como ele se comportou que vai nos auxiliar de uma maneira bem pragmática. Eu acho que muitas vezes a dificuldade é porque Jesus, o pessoal bíblico, tem uns nomes estranhos e viveram 2000 anos atrás, a gente acha que ele é desconectado da nossa verdade. Né? Mas se você pensar bem, ele conviveu com todos. Então ele esteve com todos. Agora, ele não ficou com todos o tempo todo. Ele ia fazer o que tinha feito, ajudava e ia para o próximo. Também não é estar conivente com a dificuldade do outro. E ele falava, perguntava, o que você quer? Ele respeitava o interesse dos outros. Eu acho que muitas vezes a gente não está nesse nível ainda, claro. Né? Mas acho que essas histórias que ficam que ele nos conta, são como bombas relógios que explodem na nossa alma com o tempo. A gente ouve uma historinha e depois ela dá uma explosão na nossa alma. A do filho pródigo. Nossa, parece comigo. A gente pode entender o simbolismo da coisa. Então existem vários simbolismos nessa vivência que podem ser úteis para a gente. Pega uma história, matuta sobre ela, um termo muito poético, matutar. É velho. Espírito é imortal, tá bom? Então a gente pode pensar a respeito disso, porque os exemplos estão lá. Então, se a gente tem que ter paciência com o próximo, qual foi o momento em que ele teve paciência com o próximo? O tempo todo. Imagina ser Jesus e andar no meio da gente, a gente fazendo besteira o tempo todo. Mesmo assim, ele ainda fazendo as mesmas perguntas. Mas Jesus, como pode um homem nascer de novo? Né? Nicodemos pergunta, ele fala, mas és doutor da lei e não sabe dessas coisas? Dá uma chamada nele legal assim, cara. Mas vem cá, você não é estudioso dessas coisas, não entendeu ainda? É necessário que o homem vai para o corpo, nasça da água. E vai, ou seja, se a gente se lembrar que é espírito mortal, acho que ajuda. Muito. Eu acho que a reunião mediúnica é fantástica por causa disso. Se você experimenta isso, você passa por essa experiência e é difícil você negar. Mediunidade é um fator incrível, porque é difícil você sentir e ver as coisas e falar que não existe. Ah, não, isso não existe. Certo? Mas você pensa bem, simbólica e alegoricamente, a gente faz isso no nosso dia a dia. A gente passa para a pessoa no chão, finge que não vê. A gente vê o chamado do Centro Espírita para aquela obra de caridade, se derá tremer. Né? Por que eu falo isso? Porque eu faço. Eu faço isso. Mas eu quero um dia não fazer mais. Então, vir para o Centro Espírita é uma coisa legal, porque é o exercício do músculo da alma. A gente começa a se expor para essas verdades e mesmo que a gente ainda não faça, vai aos poucos entrando e ficando até o momento em que vai encher tanto o nosso coração que a gente vai dar um passo para frente. Mas eu acho que uma parte didática é pense no que Jesus fez. A segunda é converse com os amigos, com a família, com quem você quer a respeito das dificuldades da vida. Já percebeu como a gente não conversa sobre coisas importantes desse mundo? A gente conversa sobre qual foi o último filme, que comida gostosa. Mas cadê as conversas mais sérias, mais profundas? E a falta de convivência um com os outros nos diz que a gente não pode ter conversa difícil com o outro. Mas se a gente não faz coisa difícil, como é que a gente... Deixamos que nos educarem como fazer isso, mas é necessário engajar com o outro. Começa com quem você conhece. Que maravilha estar no Centro Espírita, porque aqui você pode interagir com pessoas que querem o bem também. Não quer dizer que todo mundo é anjo no Centro Espírita. Mas é mais fácil você lidar com alguém no Centro Espírita do que lá na rua. Então pratique o diálogo com o outro aqui, como andar de bicicleta de rodinhas, para você aprender. Quando você estiver melhor, tire as rodinhas. Aí você cai, Você vai cair. É parte do aprendizado. Né? Tem
aqui é um livro fantástico, chamado, em inglês, né? Chama The Blessing of a Scraped Knee, que fala justamente desse ponto. Quando você deixa as crianças andarem, se cortarem o joelho, elas aprendem. Quando elas crescem, tem até estudo psicológico interessantíssimo, elas se tornam pessoas mais resilientes, que elas conseguem resolver seus próprios problemas, se elas são expostas às dificuldades na qual elas têm que sentir. Se você protege sempre aquele filho, aquela filha, ele não pode andar de bicicleta, não pode subir na árvore, então, eles aprendem a não se resolver. Então se tornam adultos menos resolvidos. Então é uma questão de deixar a criança, simbolicamente espiritual, fazer os seus erros, fazer as suas besteiras, não se comprometer no mundo. Certo? É isso que eu acho que eles fazem conosco. Você vai fazer besteira, você vai e faz. Aí quando a besteira é muito grande, a gente dá uma travada. Não, peraí, ainda não. Mas tem um aprendizado muito bom. A falha é uma coisa maravilhosa, porque você só aprende falhando. Você não aprende nada de fazer a coisa certa. O que você aprende fazendo alguma coisa certa? Nada. Muitas vezes até é perigoso, porque você acha que é a única maneira de fazer aquilo ali daquela maneira. Quando você erra, você, opa, preciso fazer diferente. Ou então não é assim que se faz. Aí você aprende. Mas por várias maneiras, por vários mecanismos psicológicos, a gente acha que errar é ruim. Claro, não erre de propósito, certo? Não seja aquela pessoa chata, né? Mas entenda que errar e falhar é necessário para aprender. Se a gente tivesse mais tolerância conosco mesmo e com os outros, quando há falhas, que mundo melhor? É uma característica da convivência. E aí, Daniel, vem a importância do centro espírita. Porque na convivência com as pessoas dentro da casa espírita, você vai encontrar muitas pessoas que pensam diferente de você. Na mesma comunidade que você frequenta, que te dá a oportunidade de você trabalhar, que faz a sua alma entender vários assuntos, que faz o seu espírito crescer. Então é naquela comunidade que você tem a importância de dar um passo para frente, de crescer, de conviver com o diferente, de discutir, de brigar, de crescer. Eu acho que o centro espírita, ele te proporciona tudo isso. Tudo isso é uma caixinha de areia de criança para a gente brincar e aprender de maneira maravilhosa. Se vocês não se conhecem aqui, digam oi uns para os outros. Fala oi, na cara de pau. Oi, eu sou o Daniel. Qual é o seu nome? Por que não? Por que não? Sente com a pessoa que você não conhece a próxima vez. Né? Assim, vou para qualquer pessoa, vou lá. Isso aí já é uma quantidade. Então, eu queria falar sobre duas coisas. A questão da conversa difícil, eu acho que, por exemplo, quando a gente tem, vamos falar, por exemplo, dois times diferentes, tá? O meu e o errado. Então, eu ia comentar duas coisas. Uma é, a discussão produtiva, ela tem que vir da vontade dos dois. Não adianta um chegar e querer impor uma discussão que o outro não está pronto para ter. Exato. Então, depende daquilo que Jesus perguntava, o que você quer. Então, se a pessoa quer essa discussão, ela entra de uma forma mais saudável. E a outra questão é o que a gente quer da discussão. Porque quando a gente quer ajudar o outro e ver o outro como um espírito eterno, a gente tem paciência de dizer, isso é como eu penso, mas você tem a liberdade de fazer a tua escolha. Exato. E quando a gente quer provar que a gente está certo, a gente não desiste, a gente não respeita o livre-arbítrio do outro. Porque a intenção daquela conversa já é provar o nosso ponto. Livre-arbítrio é só pra gente, para os outros não. Mas é isso mesmo, né? Então a gente tem que refletir. Quando a gente pensa em espírito imortal, acho que fica mais fácil. Porque também um resultado da conversa pode ser que eu aprenda sobre você e você sobre mim, que a gente não concorde. Eu acho que a cultura americana tem um termo genial que eu gosto muito, que é o agree to disagree. Tá bom, a gente concorda que a gente vai discordar. Tudo bem. Vamos adiante. É um valor importante. Eu tive uma conversa dessa hoje. Por que não, né? A senhora quer falar alguma coisa lá atrás? No princípio da palestra, você começou a explicar como que era um exemplo que a gente poderia seguir de Jesus. Jesus
via o espírito, não a posição da pessoa. Eu acho que o que dificulta a gente, na maioria das vezes, é na nossa convivência no dia a dia. A gente nasce numa família, primeira convivência. A gente vai para a escola, uma segunda convivência. E aí a gente começa a viver nessa sociedade e perder essa visão de olhar o próximo como um espírito que tem os defeitos e que está aqui, como eu estou aqui, para me melhorar, para consertar. Então a gente começa a não ver a pessoa como uma pessoa igual a mim, como um espírito. Sem dúvida. Eu acho que é ali que está, é como eu percebo. É difícil mesmo, na verdade. A grande dificuldade é ali. E muitas vezes a gente começa por ondas também, assim, por exemplo. A gente acha que convivência e lealdade é importante só para os nossos. Ou seja, nosso primeiro amor e tolerância é com a família. Família é tudo. Família é tudo. Mas não é tudo. É família universal. Certo? Se você está sendo mau caráter com uma outra família para ajudar a sua família, muitas vezes você diz com virtude. Mas Jesus veio nos ensinar, mais uma vez um exemplo que ele deu para a gente, que não é bem assim. Existe uma família maior. Mas ainda fica esse tribalismo dentro da gente, certo? Fica assim, a minha família primeiro, a minha família maior segundo, o meu time de futebol terceiro, o meu partido político, de repente, mais antes disso, sei lá. Né? A minha religião também é uma tribo. Né? A gente acha, não, eu tenho que defender o espírito, não tem nada. Espírito de defesa. Não precisa de defesa, o espírito não é. Nem Jesus precisa de defesa. Então a gente cria essas tribos, a gente está expandindo esse círculo. A gente está aprendendo aos poucos a se sentir bem e entender que Jesus não falou, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Cara, dureza isso, hein? E era Maria, pelo amor de Deus. Certo? Se tinha uma mãe legal, é Maria. Vamos concordar? Com todo respeito a todas as mães aqui, mãe 100%, viu, gente? E 1%. Mas ele fala, quem é minha mãe? Quem é meus filhos? Não está negando Maria, mas ele está se perguntando, será que eu devo pôr à prova os elos do corpo físico além daquilo que é fácil, daquilo que é certo de fazer? Se sua família está errada, você deve conversar. Se a sua família está, se alguém que você ama está fazendo algo errado, ser leal à pessoa é dizer-la que ela está errada. Não é defender ela a todo custo. Porque ela é sua família hoje. Amanhã ela não é mais. E aquele outro vai ser sua família amanhã. Porque nós somos parte de uma família maior. Fica mais fácil entender isso do ponto de vista didático quando a gente se lembra do espírito mortal. Para se lembrar disso, é dose dura. Quantas tribos nós temos? Jesus quebrou todas essas tribos. Quebrou as tribos do gênero da mulher, quebrou do samaritano, quebrou do cobrador de impostos, quebrou até quem ele botou no círculo dele, central. Não existia essa tribo de só pescador, só judeu, só homem. Não teve isso. A gente pode querer olhar dessa maneira. Mas ele quebrou todos esses estereótipos. Ele era um iconoclasta, de muitas maneiras. Né? Mas não era por ser rebelde. Era por ser imortal. E ter essa perspectiva. Imagina como é difícil viver entre nós. Quando você tem essa perspectiva imortal e vê a gente fazendo tanta besteira. Se você tem filho, já viu seu filho fazer besteira, você sabe como é difícil. Imagina ser infinitamente mais sábio e mais bom e ver os seus irmãos e filhos fazendo besteira. Que amor deixar a gente fazer a nossa própria besteira. Deus é tão bom que nos dá o livre-arbítrio e deixa a gente fazer escolhas ruins. Você quer amor maior? Quando a escolha é muito ruim, ainda mais. Pode ser muito mais ruim. Mas a gente tem o direito de errar. Porque é errando que a gente aprende. Imagina a paciência de Jesus olhando para nós em 2025. Vai dar certo. Já deu certo. Do ponto de vista divino, já deu certo. Certo? Agora é questão de quanto tempo vai dar
para que eles se resolvam. Mas vai dar certo. O que é, gente, uma vida na infinidade do tempo? Pensa aí. Quando a gente põe nosso óculos imortal, a gente faz até uma palestra de tentar calcular quantas encarnações a gente teve antes. Para a gente descobrir quanto amor que a gente teve que a gente esqueceu. Eu chamo de todo o amor que a gente tem e que esqueceu. O que é 50, 100 anos em 300 mil, 1 milhão de anos? Para a gente parece muita coisa. Quem morou aqui em Orlando por 20 anos sabe como Orlando mudou em 20 anos. Não é verdade? O que são 20 anos? Passa rápido. Demora, mas passa rápido. Tem essa dualidade, esse paradoxo, né? E para o espírito não é nada. Essas ideias são tão novas para a gente do espírito imortal. Pensa comigo, eu vou calar a boca depois. O espiritismo está conosco há 160 anos. Ah, vai, 170 aí, vamos botar um pouco mais. Certo? Quantas encarnações isso é? Para a grande maioria de nós, essa é a primeira vez que nós somos expostos a essas ideias que sempre estiveram lá, mas foram organizadas de maneira bem legal para a gente entender bem facinho. É natural que a gente ainda tenha muita dificuldade de achar meios práticos de trazer isso para a nossa vida, porque isso é relativamente novo para a gente dentro do nosso contexto reencarnacionista, de centenas, milhares de reencarnações em paradigmas de entender religião diferentes. Se nós tivemos 2000 anos de cristandade, e antes disso, muito mais anos de outras, como é que a gente vai mudar de ideia em 100 anos? É difícil, né? Demora. É o filho pródigo. Certo? Para quem gosta de parábola, historinha, ele sai de casa, mas ele tem que voltar para casa. O caminho é o mesmo. Ele não pega um ônibus ou um Uber e volta rápido. Ele tem que voltar pelo próprio caminho. Então, demora para criar um hábito e demora para desaprender ou criar um novo hábito. O belo daquela história é que o pai do filho pródigo, spoiler alert, está esperando o filho no final da estrada. Ou seja, o caminho de volta é um pouco mais rápido. Porque o pai sai da estrada para esperar ele e não espera ele voltar para casa. Ou seja, a recuperação ela pode ser mais rápida quando está bem feito, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Fazer o bem te angaria mais pontos do que você perde quando faz o mal. Faz sentido? Não sei se eu comuniquei bem aí, mas então eu acho que a gente está nesse momento e é preciso que a gente insista nesse estudo, nessa perseverança das coisas, nessa vivência, porque essa ideia é muito nova para a gente. Mas agora somos expostos às ideias e a pergunta é, como é que a gente integra ela na nossa vida? Quais são as práticas pragmáticas, né, para a gente poder trazer para a nossa vida? A gente tem que meditar. Ninguém vai nos dar a solução das coisas. A pessoa pode nos dar informação, mas quem tem que experimentar com aquilo, vivenciar, somos nós. Quem tem que praticar naquilo, somos nós. Então venha para o Santo Espírito, converse, mas lembre-se que quem vai resolver o seu problema é você. Através da tentativa, do erro, da falha. Mas você não está sozinho, fisicamente e espiritualmente. É lindo isso. Quando a gente se lembra disso, fica mais fácil de viver. Tem muita gente torcendo para nós do outro lado. A gente tem que ser. Nós tivemos todas as encarnações passadas, a gente tem que ser. Então vamos lembrar disso também. Quando você se sentir solitário, sozinho, senta, faz uma prece, abre o seu coração e pede. Para aqueles amigos que me amaram e que me amam nessa vida e em outras, por favor, deixe-me sentir o amor. Você não está sozinho. É mais uma das belezas dessa visão espiritual nos dá. E eu espero, acho que o tempo está chegando, que a gente consiga sempre ter esses óculos perto da gente. Lembrando que você pode pô-los a qualquer momento, basta você parar e querer. Certo? O primeiro é querer.
Se você quiser, tudo lhe será acrescentado. Mas tem que fazer aquele esforçozinho. E que beleza que você tem que fazer um esforço novo, num local novo, começando uma nova fase. Eu acho muito bonita e emblemática. Tá lindo o centro, pintadinho, bonito, comida é excelente, by the way. Recomendo. Yelp, 5-star reviews no Yelp. Então, use esse recurso, esse lugar que é a sua casa de aprendizado. Trabalhe, compareça. Quer ajudar? Fale com o pessoal, eu gostaria de ajudar, não sei como. Vamos achar um trabalho para você rápido. Porque aqui ninguém ganha dinheiro. Isso aqui é um oásis no meio da loucura do dia a dia. Pensa comigo. Todo mundo vem para cá. Tá limpinho, tá bonito, tá lindo. Ninguém aqui ganha dinheiro para fazer isso. Ninguém. Tá tudo lindo, maravilhoso. Na verdade, ser espírita é difícil. Porque é caro. Você vem, você trabalha, você dá dinheiro, né? Você perde o seu tempo próprio, as pessoas reclamam. Não é verdade? E você sai feliz. É um bando de loucos. Aos olhos do mundo, nós somos malucos. Assim como Jesus era maluco aos olhos do mundo. Acharam que Jesus era um movimento político. Estavam preocupados que ele fosse usurpar o poder político. É você o rei dos judeus? Não, você que diz. Não veio para isso. Mas eu pagaria muito dinheiro por essa tua palestra. Você pode pagar muito dinheiro. Paga o Santo Espírito, ajude. Muito lisonjeado. Mas aqui, o Santo Espírito é isso. Certo? Que maravilha que vocês estão nesse meio, nesse momento, nesse lugar onde Deus te pôs para você fazer essa diferença no mundo. Gente, a gente esquece. Muitas vezes a gente vem assim, quarta-feira, terça-feira, aqui ao centro. Não, você não está indo ao centro que é terça-feira ou quarta-feira. Você está indo ao centro para aprender, para se lembrar que você é um espírito imortal e para lutar o mundo. Não, Daniel, isso é exagero. Não é. Não é exagero. Você está mudando o mundo. A sua presença aqui ou em qualquer lugar que vale a pena é um ato de apoio a coisas boas, é um investimento em você mesmo. Daniel, eu posso ficar em casa vendo pelo Zoom? Pode, de vez em quando não dá, a gente entende. Mas por que não investir em você e sentir o calor humano um dos outros? E se bobear, tem bolo. Eu pagaria por esse bolo. Certo? Mas faz sentido? Não é loucura. Aos olhos do mundo parece loucura, mas aos olhos do Espírito é o ato maior de sanidade mental e de amor ao próximo e a si mesmo. Parabéns! Vocês são oásis no meio do mundo doente. Quem entra por aqui vai se beneficiar, mesmo não sabendo do que vocês fazem, porque vai sentir ou não conscientemente, nos recônditos das almas, a beleza da energia que vem aqui, porque aqui é um lugar sério de estudo, de prática da verdade divina manifestada através do Evangelho de Jesus, melhor entendido pela doutrina espírita para quem está aqui. Graças a Deus. Mudem o mundo para que eu possa me aproveitar depois de ver muito melhor.